Programa ADV Jus. Oferecimento a ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. 3636-1375. Qualicista Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, muito boa tarde. Com imensa satisfação, estamos iniciando mais um ADV Jus. Hoje estamos recebendo o Dr. Natan Castelo Branco. O Dr. Natan, ele é advogado, mestre em Direito pela UNAERP, professor universitário, autor desta magnífica obra jurídica aqui, Manual do Advogado Criminalista. Sensacional. A nossa pauta de hoje, desafios da advocacia criminal na atualidade. Tudo isso agora, aqui no ADV Jus. Legal, doutor Natan, muito obrigado pela sua presença comigo hoje aqui no ADV Jus. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço o convite. Mano. Tá certo. Doutor, podemos aí considerar que os desafios são muitos, afinal, a história do próprio direito criminal se confunde com o homem, não é isso, doutor? Perfeitamente, né? O crime é um problema social desde muitos anos e a complexidade do crime ganha espaço conforme a complexidade social vai avançando, né? Então é um tema bastante antigo e bastante inquietante. Certo. E sem dúvida nenhuma, para a gente que é aí do ramo do direito, principalmente para os advogados que militam na área criminal, os desafios são imensos, né, doutor? Perfeitamente. Principalmente no nosso país, a criminalidade é um problema social grave e o advogado criminalista, bem como os operadores do direito, tem que estar atentos para tentar contribuir para solucionar ou amenizar esse problema. O senhor acha que atualmente, né, a atividade do advogado, principalmente o advogado criminalista, ela é um pouco assim, podemos considerar que ela tem um pouco de dificuldade, tendo em vista que o nosso CPP talvez já não atenda todos aqueles anseios, doutor? Sim, a legislação criminal é uma legislação em alguns momentos um pouco antiga e ela carece de uma reforma, inclusive algumas reformas estão sendo discutidas no Congresso, mas certamente a gente precisa de algumas mudanças porque algumas normas acabam atrapalhando tanto a atuação da acusação quanto a atuação da defesa. A gente realmente precisa de uma atualização. Certo. O senhor acredita que precisa de alguns mecanismos assim que venham atender de uma forma mais acentuada os anseios da população? Porque me parece que o pessoal normalmente quando reclama é porque não está contente, não é isso? Perfeitamente. Esses protestos todos no segundo semestre de 2013, né, algo relativamente raro na história do Brasil, tendo em vista que é uma população geralmente acomodada, mas que agora parece se manifestar. Esses protestos eles têm que ser analisados diante da complexidade que eles apresentam, porque em alguns momentos nós vemos parte da população reclamando de maneira legítima, de maneira adequada. Em outros momentos a gente já percebe talvez uma atuação um pouco mais brutal, uma atuação um pouco mais danosa. Enfim, isso tem que ser analisado, verificar até que ponto essa atuação da população é legítima, até que ponto ela pode vir a ser uma atuação criminosa. E com muito cuidado, para até não atentar contra esses movimentos democráticos, com muito cuidado, o Estado tem que diferenciar essas manifestações, punir aqueles que fugirem da briga democrática e desandarem por um ingresso criminoso nas manifestações, daqueles que estão reclamando democraticamente e que não merecem nenhum tipo de sanção. Doutor, agora também na época contemporânea, a época que nós estamos vivendo aí, não faz muito tempo, aí nós observamos que em Estocolmo houve lá também um certo princípio inclusive foi ateado fogo em alguns veículos, é uma certa insatisfação. Parece que também não é só aqui no Brasil, né?
Não, as populações do mundo todo demonstram muitas vezes a insatisfação com os seus governos e com decisões políticas nas ruas. O Brasil parece que aprendeu essa prática e de maneira louvável, né? As manifestações, principalmente aquelas do meio do ano, foram bonitas de se ver, né? O brasileiro mostrando sua insatisfação. E isso é mais comum em outros lugares do mundo, nos quais a população é um pouco mais politizada e realiza esse tipo de manifestação com mais frequência. O Brasil tem trazido essa prática para cá, penso eu, de maneira bastante louvável e positiva. Né? Bastante positiva. Doutor, agora o que a gente também está aí contestando, a gente observa que vivemos sim um período de extrema insegurança, né? O que fazer, doutor Natan? Bom, a solução, infelizmente, não é simples, né? O Brasil ele tem um problema grave com relação à criminalidade, porque aqui os crimes são crimes violentos. Talvez em outros países a gente tenha uma criminalidade, mas uma criminalidade sem tanta violência. No Brasil, a violência é realmente muito comum nos crimes. A solução disso, diferentemente do que pensam alguns, talvez não venha de maneira definitiva, com penas mais duras ou com maior número de encarceramento. A solução disso, ela pode até parecer que, enfim, uma resposta repetitiva, mas a solução disso ela passa por uma revolução no processo de educação e, enfim, você não educar punindo, e sim educar para não ter que punir, né? Sim, então, o senhor entende então que um endurecimento de penas não seria o caminho, esse não seria o caminho? Não me parece. Atuando na área criminal, eu vejo que os criminosos eles não deixam de cometer crimes por ter medo das penas, né? E mesmo que as penas fossem endurecidas, isso não vejo uma redução da criminalidade sustentável em razão de uma atuação estatal nesse sentido. Me parece que você tem que realmente trazer o criminoso, ou melhor, educar a criança para que ela não venha a atuar na criminalidade, para que ela não venha se envolver com o crime, para que ela tenha valores que a impeçam de ingressar na criminalidade. Simplesmente endurecer a pena realmente não é uma estratégia que parece resolver o problema. Em outras palavras, investimento em educação, doutor. Exatamente. Seria por aí o caminho, né? É o único caminho. É isso mesmo. Olha, eu quero dar um recadinho para você. Que tal você informatizar o seu escritório? A modernidade começa por isso, certo? A Qualisystem Informática faz isso para você, certo? Então, se você quer entrar na modernidade, em tempos de informatização de escritório, é só você dar uma ligadinha lá para a Qualisystem Informática. O telefone que é 3234-2720, Qualisystem Informática. Nós estamos hoje falando com o Dr. Natan Castelo Branco e que vamos voltar já na sequência do nosso comercial, que é pequenininho. Voltamos já, aguarde, por favor. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Visite-nos. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia. 3636-1375. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate. Confecção e aluguel de trajes. 3234-7544. Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Qualisystem Informática. João Arca Depani Filho 137, 3234-2720.
ADV-JUS, o seu mais novo portal de debate sócio-jurídico. Apresentado e redigido por advogados especialistas de Ribeirão Preto. Aos domingos às 12 horas, entra no ar o programa inédito. O site advjus.net possui conteúdo interativo, além do jornal eletrônico que aborda temas variados, direcionado principalmente aos operadores do direito de uma maneira geral. ADV-JUS. Entre em contato pelo 36248774 ou acesse advjus.net e um de nossos representantes vai até você. Legal, voltamos então com o ADV-JUS. Doutor Natan, o senhor acredita que, às vezes, nós já falamos um pouquinho aí e tal, dos protestos e tal, mas a insatisfação popular, ou mesmo aquela forma que a pessoa, às vezes, ela comete um delito relacionado, vamos supor, com o patrimônio. Às vezes está lá um imóvel abandonado, a pessoa vai lá e quebra, depois ele quebra uma outra janela. Isso aí, de uma certa maneira, também tem uma responsabilidade do Estado. Porque se o Estado não faz o papel dele, se ele não está, né, ali cumprindo a função que ele deveria cumprir, quer dizer que a pessoa entende que ela pode. Não pode, mas ela entende que ela pode se apoderar daquilo ali. É meio por aí, né, doutor? A verdade é que as manifestações no Brasil, se a gente for pegar em comparação essas manifestações de outros países do mundo, muitas vezes essa prática de dano a órgãos públicos, ela tem um simbolismo por trás, né? Então, a pessoa às vezes quebra o vidro de um banco como um símbolo de protesto pelas mazelas do sistema financeiro, a pessoa quebra um órgão público, simbolizando a má atuação daquele órgão. Nesse sentido, me parece que há talvez não uma explicação, mas uma justificativa, enfim, uma razão de ser para aquele ato. Agora, o que a gente anda vendo muito são pessoas quebrando bens e órgãos públicos sem qualquer tipo de... Pessoa que não tem nada a ver ali. Exato, a pessoa não tem uma razão, enfim, ela quebra por estar ali, por estar inflamada pela massa. Então, aí já seria um dano sem razão de ser, ou um dano injustificado. Nesse caso, o Estado deve atuar e punir esse tipo de pessoa que, enfim, não está se manifestando, está simplesmente praticando crimes no seio de uma manifestação, aproveitando-se do ensejo da manifestação. É o que eu disse, a coisa tem que ser diferenciada para que você não puna aquele que se manifesta democraticamente, porque esse realmente não deve ser punido, mas para que você não deixe que pessoas criminosas se aproveitem daquela manifestação democrática para a prática de crimes contra o patrimônio. Às vezes a gente vê furtos, né, em manifestações ou outros crimes dessa natureza. Que não tem nada a ver, né? Exato. Doutor, o senhor acha que atualmente as nossas autoridades aí, né, não vamos nem assim nominar, o senhor acha que nós estamos vivendo uma certa crise de autoridade também? Porque, de uma certa forma, a gente vê, às vezes, uma aplicação da lei assim, daquela forma mais fria. O senhor entende que isso está ocorrendo? Entendo que durante toda essa persecução penal, desde a atuação policial, passando pela atuação do Ministério Público e da magistratura, dos juízes, a gente tem alguns problemas que têm que ser resolvidos, né? A polícia, ela tem uma atuação legítima enquanto ela segue o que lhe é determinado, segue os padrões legais, né? Então, a polícia que atua com violência injustificada, a polícia que reprime de maneira abusiva, aí ela deixa de estar na esfera da legitimidade e cai também na esfera da ilegalidade. Então, esses problemas têm que ser solucionados. É claro que a polícia, às vezes, em algumas manifestações, ela se vê acuada e ela reage a isso, contanto que a reação seja moderada, até porque a polícia tem a força, ela tem o armamento. Enquanto for moderada a reação, tudo bem. Agora, se ultrapassa para uma esfera de abuso, de ilegitimidade, isso tem que ser atacado. No que diz respeito à aplicação da lei, já no Poder Judiciário, o que a gente vê é muitas vezes como você bem disse, uma aplicação muito impessoal, né? E no direito penal vigora o princípio da individualização da pena. O juiz ele tem que analisar a situação de cada indivíduo, o crime por ele cometido e aplicar uma pena que seja adequada àquele indivíduo. Agora, o que a gente vê muito os juízes fazendo hoje, claro, não generalizando, né, mas em algumas ocasiões, alguns juízes, eles de certa forma seguem uma tabela, né? Então, se o crime é X, vai ter a prisão e a pena tal. Se o crime é Y, vai ter a prisão e a pena tal. De modo que não é verificada a situação pessoal do acusado. Deveria ser caso a caso, Exatamente. Né? A aplicação da pena ela exige uma análise individualizada, porque existem criminosos que agem com uma reprovabilidade maior,
outros com uma reprovabilidade menor, muitas vezes praticando o mesmo crime. Você pega muitas vezes um crime de roubo, uma coisa é você roubar uma pessoa ameaçando-a, fingindo ter uma arma de fogo, outra coisa é você entrar numa casa, fazer uma família de refém, um latrocínio. Então a coisa tem que ser vista de maneira individualizada para evitar injustiças aí nessa aplicação de pena seguindo essa tabela, né? Se fosse realmente levado em consideração essa forma de julgamento, seria um grande avanço, né, doutor? Certamente. Mas nós temos também o princípio constitucional, que é o princípio da humanidade. Perfeitamente. Né? O senhor acha que a grande maioria dos magistrados, eles estão ligados nesse detalhe? O princípio da humanidade, ele é flagrantemente desrespeitado no Brasil em razão das condições do sistema carcerário. E o sistema carcerário, ele é uma responsabilidade da administração pública, que muitas vezes não vê interesse em investir no sistema carcerário porque não vê o reflexo prático disso para interesses pessoais, né, para votos. Então, você investir num novo presídio, além de isso talvez não se traduzir em votos, muitas vezes isso é repudiado pela própria população, que não quer ver uma situação melhor para os presos, mais uma vez com essa ideia equivocada de que os presos seriam uma casta inferior e que merecem um tratamento desumano, que não é verdade, que não deve ser aceito. Então, talvez o respeito ao princípio da humanidade passe por uma reforma do sistema carcerário para tornar melhores as condições de cumprimento das penas. Certo. No seu entendimento, não é só a questão do julgamento. Na verdade, seria mais uma obrigação ligada ao Estado mesmo, é isso? Exatamente. Acho que o juiz tem a sua parcela de responsabilidade na melhora do sistema, mas certamente a administração pública tem uma parcela muito grande de culpa nisso. Tá certo. Você está comigo aqui no ADVJus. Olha, você pode participar comigo do nosso programa. Se você quiser mandar aqui uma sugestão de um tema para que seja debatido aqui no ADVJus, será um prazer receber, certo? O nosso endereço é programa@advjus.net. Vou ficar aguardando a sua mensagem, ok? Mais um intervalinho, voltamos já já. Aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arca Depani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Visite-nos. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia. 3636-1375. ADVJus, o seu mais novo portal de debate sócio-jurídico. Apresentado e redigido por advogados especialistas de Ribeirão Preto. Aos domingos às 12 horas, entra no ar o programa inédito. O site advjus.net possui conteúdo interativo, além do jornal eletrônico que aborda temas variados, direcionado principalmente aos operadores do direito de uma maneira geral. ADVJus. Entre em contato pelo 3624-8774 ou acesse advjus.net e um de nossos representantes vai até você. Legal, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, recebendo o Dr. Natan Castelo Branco. Doutor, o senhor acredita que o comportamento por uma apenação maior ou menor, ele pode também, como eu disse lá no começo, ser cíclico? Depende, assim, do Estado? O que o senhor acha? Claro, o Estado nada mais faz do que, ou deveria fazer, do que refletir os anseios sociais, né? E quando a população ela se depara com uma situação de criminalidade muito intensa, criminalidade grave, como a gente vinha dizendo, ela reclama por uma punição mais dura.
E o Estado tende a refletir esses anseios sociais, até porque, enfim, depende dos votos dessa população que está receosa com essa questão. O Brasil até se apresenta como um país que resiste um pouco a esses anseios, até porque em pesquisas recentes mostram que a maioria da população é favorável à redução da maioridade penal, a maioria da população, inclusive, é favorável à pena de morte, se não a maioria, próximo da maioria, é favorável à pena de morte. Não obstante, os legisladores resistem em atender esses anseios, até porque muitas vezes são anseios apaixonados e o Estado tem que ser um pouco mais racional na hora de editar suas leis, né? Mas conforme o Estado, conforme a população vai enfrentando essas situações de criminalidade, de insegurança, ela vai reclamando por leis mais duras. E o Estado tem que ficar atento, mais uma vez, para não se deixar levar pelas paixões, e sim pela racionalidade de uma punição concreta e razoável, enfim. A gente observa que é praticamente desumana a carga de processos para cada magistrado, enfim, né, decidir. O senhor acha que isso aí também vem trazendo assim um certo prejuízo para todos, de uma maneira geral? Com absoluta certeza, né? O problema que a gente discutia, então, muitas vezes do juiz fazer uma aplicação mais mecânica da lei, ele tem muito fundamento nesse excesso de trabalho que os juízes possuem, né? Então, se ele tem uma carga muito elevada de processos, ele acaba tendo que decidir de maneira mais célere para garantir um provimento jurisdicional rápido, atendendo lá aos princípios constitucionais. Mas, enfim, o juiz ele não pode justificar o excesso de trabalho por uma decisão, muitas vezes, algumas vezes precipitada, né? O juiz ele deve decidir com a calma que lhe compete. Então, nesse caso, para garantir ao juiz esse tempo para pensar na sua decisão, cabe ao Estado a realização de novos concursos, a abertura de novas varas, para que os juízes tenham um número razoável de processos a julgar, comparado aí com outros países, enfim, com um sistema jurisdicional mais eficaz, né? O Brasil ainda está muito atrasado nesse sentido. É verdade. E aí nós voltamos de novo para a atuação paquidérmica do Estado, não é isso, doutor? Exato. Infelizmente, a gente está sempre batendo nessa tecla e não podemos perder jamais a esperança. Quem sabe a gente ainda vai conseguir ver uma atuação um pouco mais humana, um pouco mais dentro da lógica, né? Que o juiz, evidentemente, tem que ter para ele decidir qualquer processo ali com aquela parcimônia que a gente espera. Perfeito. O senhor acredita que dentro aí do nosso CPP, o pessoal está falando que ele já está meio demodê, né? Sim. Qual seria, na sua opinião, uma nova inovação a qual cairia como uma luva para a gente? O senhor tem alguma ideia? Olha, grande parte da reclamação com relação ao sistema processual como um todo, não só o penal, mas também o civil, seria uma otimização do sistema recursal. Hoje em dia, o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil, eles prevêem uma gama de recursos talvez excessiva. Verdade. Então, a questão não é ofender o duplo grau de jurisdição, retirar o duplo grau de jurisdição, não, de maneira nenhuma, mas otimizar o sistema recursal, né? Talvez a previsão de um número menor de recursos, em situações mais claras, essa talvez seja um dos grandes reclamos aí da área jurídica como um todo. No Código de Processo Penal, houve uma reforma recente, em 2008, que de certa forma já melhorou substancialmente o andamento do processo penal. Hoje em dia, o que a gente tem visto mais é uma reforma necessária no Código Penal, né, com algumas mudanças no Código Penal, que em diversos momentos traz ofensas ao princípio da proporcionalidade. A gente vê crimes considerados mais graves sendo punidos com penas menores do que crimes considerados menos graves. E isso tem que ser adequado. Enfim, a gente não pode aceitar situações desproporcionais dentro do sistema penal, que é um ramo do direito com punições tão severas, né? O nosso Código Penal, então, nem se fala, né, doutor? Lá da década de 40, Exato. Tem ali algumas elencados alguns crimes que hoje em dia já caíram praticamente em desuso, né? Exato. Agora, um outro instrumento, a meu ponto de vista, ainda assim muito importante dentro do nosso quadro jurídico aí, que é o Tribunal do Júri. Sim. O que o senhor acha? O que o senhor acha da atuação do Tribunal do Júri, da importância? O senhor acha que ele ainda é um instituto que contempla as necessidades, doutor? O Tribunal do Júri é uma questão muito polêmica, né? Porque apesar de ser uma instituição
antiquíssima, ele traz alguns problemas, tendo em vista que quem realiza o julgamento final são leigos, muitas vezes, na área jurídica, né? Então, são pessoas que não têm conhecimento jurídico, que assistem uma apresentação de acusação e defesa, muitas vezes bastante teatral, né? Sim, assistem essas apresentações e tomam uma decisão de absoluta importância, que diz respeito ao futuro de uma pessoa, de um acusado, se ele será colocado por diversos anos numa prisão ou se ele será absolvido. Então, é uma decisão de suma importância. Isso é criticado em razão de muitas vezes essas pessoas não terem o preparo jurídico para tomar essa decisão. De qualquer forma, é uma instituição milenar e está prevista na Constituição Federal, não admite reformas, então a gente não vai ver o Tribunal do Júri indo embora tão cedo. Talvez o que a gente precise é de, enfim, rever alguns institutos dentro do Tribunal do Júri para tentar melhorar essa prestação. Mas, de qualquer forma, é uma tradição jurídica, né, o Tribunal do Júri. O Brasil até que tem uma aplicação desse instituto um pouco mais restrita, né, do que em outros países, mas ainda assim é uma tradição jurídica e ela tende a continuar, apesar de seus pequenos problemas. Nós temos que respeitá-la, né, doutor? E torcer para que ela venha distribuindo justiça, cada vez mais justiça, não é isso? Exatamente. É isso aí. Doutor Natan, eu quero te agradecer muito a presença hoje aqui no ADVJus, viu? Muito obrigado. Eu tenho certeza que foi edificante e o programa do qual muitos colegas vão se valer aí para tirar algumas opiniões a respeito do direito criminal. Obrigado, doutor. Espero que sim. Eu que agradeço. Obrigado. É isso aí. O ADVJus vai ficando por aqui, mas promete voltar na próxima semana, aqui no Canal 20, para Ribeirão Preto e Sertãozinho. Um forte abraço, boa tarde, até lá. Programa ADVJus. Oferecimento a ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. 3636-1375. Qualicista Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720.